Uma vez fizeram uma pesquisa sobre uma receita e disseram que essa senhora, toda vez que ela fazia a receita, ela cortava o que ela fazia sempre no meio e cozinhava. Aí um dia perguntaram para ela, por que você faz isso? Ela disse, não sei, mas minha avó me passou assim, minha mãe passou assim, a bisavó dela passava assim. Aí descobriram que a única razão que era cortado no meio, que quando a bisavó começou a fazer, o forno era pequeno. Agora o forno é grande, mas ela continuava fazendo da mesma forma, embora agora o forno é grande. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, embora a gente vive num lugar diferente, em momento diferente, ainda tem tendências da velha vida em nossa vida. Tem gente que age como se estivesse no Brasil, quando já não está mais no Brasil. Age como se estivesse na pobreza, quando você vive na prosperidade. Deu para entender o que eu estou falando? A mesma coisa no mundo espiritual. Jesus já nos libertou do pecado, mas a tendência continua dentro de nós. Porque a identidade foi mudada, mas não a natureza. A segunda coisa importante, e eu vou ser rápido porque eu estou sendo um pouco longo essa manhã, mas é a introdução. Nós somos pecadores por natureza, mas nós podemos também, se não tivermos cuidado, nos tornarmos pecadores em prática. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se nós não tivermos cuidado, nós não só podemos ser pecadores por natureza, mas também pecadores por prática. Terceira coisa importante que Paulo diz, que nós podemos viver em vitória do pecado, mas isso não é automático. A Bíblia diz no livro de Romanos, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, por favor, todos juntos. Você tem uma Bíblia, Romanos capítulo 6. Viver em vitória sobre o pecado não é automático. O capítulo 6 todo é maravilhoso, começa Paulo dizendo, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde. Ele fala sobre o batismo, quando chega no verso 5 ele diz, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos. Olha o verso 6 e o verso 9, começa da mesma forma. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a eles como instrumentos de justiça. Olhe, por favor, para mim e para a projeção. Nessa passagem, Paulo fala 3 coisas importantes. Como vencer o pecado? Ele diz o seguinte, opere na base do que a Escritura diz. Pois sabemos. A única forma de vencer o pecado é conhecendo a palavra. É a única forma, gente. A única coisa, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que o diabo faz tudo para as pessoas não lerem a Bíblia. É por isso que tem gente aqui nessa manhã me ouvindo que não pega na Bíblia há mais de um mês. Outros
uma semana inteira, o diabo faz tudo para você fugir da palavra, porque ele sabe que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus nos faz vencer o pecado. Então, a primeira coisa, você precisa de ter conhecimento da Escritura, saber o que ela fala, saber o que ela diz para você fazer, o que ela diz para você não fazer, saber como vencer o pecado. Segundo, Paulo diz, reconheça que estamos livres da prisão do pecado, considerem-se mortos, não aceite o pecado reinar sobre você. Quando os pensamentos ruins vierem, quando os desejos carnais vierem, você conhecendo a palavra, você diz, eu morri para o pecado, eu morri para o mundo. E terceiro, ele diz, podemos viver em vitória, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Nós podemos vencer, mas nós temos que querer. Não é automático, é uma disciplina. Eu queria colocar algumas perguntas, e eu estou concluindo, 5 minutos eu termino. Perguntas que necessitam respostas. Primeiro, o que acontece quando o crente peca? Quando o crente peca, pastor, o que acontece? Qual é o problema do pecado? Eu não creio que um pecado é suficiente para me lançar no inferno. Eu não creio, por exemplo, que uma pessoa que serviu a Deus toda a sua vida e que no final da sua vida pisou na bola, escorregou, fez alguma coisa contrária à vontade de Deus, por causa desse pecado, Deus vai lançar essa pessoa no inferno. O problema do pecado não é porque se pecou, você vai para o inferno, não é isso. O problema do pecado é, a primeira coisa que o pecado faz, ele quebra a tua comunhão com Deus. Quando o pecado entra na vida do crente, quando o crente peca, a primeira coisa que acontece, a comunhão com Deus é quebrada. É igual o marido e mulher que briga. Quando o marido e mulher brigam entre si, discute, o fato dele ter brigado não significa que o casamento acabou, mas significa que a comunhão está afetada. Isso é muito triste. A segunda coisa que acontece quando o crente peca, a primeira, a comunhão é quebrada. Segundo, a alegria vai embora. Aquele desejo, aquele gozo, é igual o casal que briga. Pensa bem nisso, você que é casado. Quando você discute com a sua mulher ou você discute com o seu esposo, primeiro, a comunhão é quebrada. Segundo, a alegria de viver casado vai embora. E você pergunta, para que eu casei? Para que eu estou nessa? É por isso que Davi disse, torna-me dar a alegria da tua salvação. Terceiro, primeiro, comunhão é quebrada. Segundo, a alegria vai embora. Terceiro, o perigo de apostasia aumenta. E a apostasia é exatamente isso, é desviar. É igual o casal, novamente, que briga. A briga traz quebra de comunhão, tira a alegria, e se ele não tratar desse problema, vai acabar em separação e divórcio. O crente, quando peca, o que acontece? Primeiro vai a comunhão, segundo vai a alegria, e se ele não cuidar, vai embora a salvação. Vai embora o relacionamento com Deus. É por isso que Davi gritou e disse, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação e não retire de mim o teu Espírito Santo. Segunda coisa, é possível o crente ser escravizado pelo pecado? Infelizmente a resposta é sim. É possível uma pessoa ser crente e ser escravizado pela fofoca. Ser crente e ser escravizado pela lascívia. Ser crente e ser escravizado pelo orgulho. Ser crente e ser escravizado por alguma área na sua vida. Por isso que nessas 6 semanas nós vamos encarar a nossa fraqueza de cara. E o meu desejo é que ninguém saia daqui dizendo, eu sou forte, comigo ninguém pode, eu e Deus somos maioria, posso todas as coisas que Ele me fortalece, nunca vou cair. Eu quero que cada um saia como a gente saiu, como publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Como o profeta que disse, Senhor, ai de mim, que sou um homem pecador. Eu quero que você reconheça, todos nós temos uma área na nossa vida que nós somos vulneráveis. Alguns, essa área é na área sexual. A outros é na área de relacionamento. Outros é na área de pensamento. Outros é na área de integridade e honestidade. Eu quero que você encare a sua fraqueza e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu conheço a minha fraqueza, mas eu não vou ser escravo da minha fraqueza, porque eu tenho a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro de mim. Terceiro, o pecado tem poder sobre os crentes? E a resposta é só se a gente deixar. O poder que o pecado tem sobre nós é proporcional à minha permissão. Se eu permitir,
se eu enfraquecer o meu espírito, se eu não buscar na palavra, se eu não estiver em oração, se eu ficar fraco, espiritualmente o pecado vai reinar. Gente, pecado, preste atenção no que eu vou falar, porque é uma afirmação talvez que você nunca pensou nela. Pecado é um inimigo maior do que o próprio diabo. Porque o diabo usa o pecado para poder nos derrubar. Mas tanto para o diabo como para o pecado, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Como o crente pode recuperar e andar em vitória novamente? Esse é o assunto dessas semanas. A forma de o crente recuperar e viver em vitória novamente